pedir ao nosso querido pastor Léo Max que ore entregando o nosso preletor nessa noite nas mãos do Senhor, para que ele seja instrumento do Senhor. Pastor Marcos, mais uma vez, Deus te abençoe. Pastor Léo Max, por favor. Graça e paz a todos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por esse momento, ó Pai, por mais uma vez poder ouvir o teu servo, que vai nos abençoar grandemente, assim como foi a primeira palavra dele, ó Pai, que ele vai nos encher da grande realidade que se tem no jejum e na oração. Continua conosco, abençoa grandemente, para que ele possa trazer aquilo que venha nos agradar e encher os nossos corações. Fica conosco e o ajuda nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe, pastor. Pastor Marcos, fique à vontade aí, que Deus te abençoe, tá, meu querido? Muito bem, queridos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui juntamente com o pastor Carlos Henrique, pastor João, né, que está aí já nos abençoando. Pastor Léo Max, também tive o privilégio de vê-lo, né, na primeira vez que aqui, aliás, na segunda vez que estive aqui junto com os irmãos. Nosso querido Cirilo ainda não tive o privilégio, e todos os demais que estão aqui nos acompanhando, sempre é uma alegria. Eu me sinto honrado, como eu disse o pastor Carlos Henrique agora há pouco, já estou me sentindo familiarizado aqui na companhia dos irmãos, em poder compartilhar com os irmãos nesse tempo tão apropriado, né? Um tempo muito importante, e nós, embora é um tempo em que a igreja ela precisa se posicionar, e como igreja a gente tem que, né, cumprir o nosso papel, nós não podemos deixar que a sociedade, né, cada vez mais ela vai se deteriorando, perdendo seus valores, perdendo seus princípios. Nós, como luz, nós, como sal, devemos trazer, né, a clareza para esse mundo que está tão envolvido nas trevas. Então, nós temos um papel muito importante. Jesus, ele disse uma coisa muito interessante, né? Ele não mandou que a igreja cresça, mas uma coisa ele disse, que a igreja apareça. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. O crescimento da igreja é uma consequência, né? É uma consequência de uma vida dedicada, de um ministério pautado nos princípios da palavra de Deus, que tem ela como a sua única regra de fé e prática, uma igreja que esteja totalmente voltada e firmada nos fundamentos que o Senhor Jesus deixou para nós. Então, essa é a ideia. Hoje, nós temos percebido que, durante alguns anos, nós construímos mais a estrutura da igreja do que as bases. E quando as estruturas são maiores que as bases, a tendência é ruir. E nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde a igreja, né, as estruturas estão ruindo, nossos templos estão ficando vazios, né, a maioria das vezes. É claro que alguns vão dizer, mas é a consequência da pandemia, nós estamos ainda dentro de uma pandemia, e realmente estamos, mas nós percebemos que vai ter uma grande dificuldade para a retomada, né, dos cristãos na participação, na integração, na realização do ministério. Tudo isso nós teremos algumas dificuldades nessa retomada, que ainda estamos trabalhando. É por isso que no ano passado, como falou o pastor Carlos Henrique aqui agora, né, e os demais colegas que aqui estão, nós trouxemos uma proposta de encorajamento, né, uma proposta de trazer de volta um impacto, a alegria do crente na obra do Senhor. A ideia do esforça-te, né, a ideia de se esforçar mesmo, né, a ideia de que nós possamos arregaçar as mangas, né, mesmo diante dos obstáculos, das lutas que nós estamos enfrentando, e seguir em frente, porque nós, de maneira alguma, somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram para a conservação da nossa alma. Muito bem, pastor Carlos Henrique, eu não vim aqui somente para fazer uma introdução daquilo que nós vamos falar, mas também para apresentar aquilo que é a nossa proposta principal desse ano. Para aqueles que ainda não conhecem, a campanha dos 40 dias de jejum e oração é um trabalho desenvolvido por um grande homem de Deus chamado pastor, saudoso pastor Edson Queiroz. É um trabalho das igrejas batistas também, não é só restrito aos batistas, né? Mas a ideia
uma ideia que surgiu já há muitos anos, né, nos Estados Unidos. O Rick Warren trabalhou a ideia dos 40 dias de jejum e oração num livro chamado Uma Vida com Propósito, e a gente sabe muito bem que ele trabalhou essa ideia nesse livro dos 40 dias, na ideia de uma vida com propósito. E ele trabalhou essa ideia dos 40 dias de jejum e oração. O pastor Edson Queiroz, ele deu sequência a esse trabalho abençoador e nos trouxe aqui para o Brasil. Para quem não está totalmente familiarizado, né, se vocês lembrarem também, alguns aqui que são mais experientes do que eu, podem compartilhar e saber que nós tivemos um livro muito lido aqui, principalmente, né, não só pela nossa subseção, né, mas também pela seção Batista Fluminense, e foi distribuído para todos os pastores batistas do Brasil, através da Ordem dos Pastores, um livro bem antigo que nós conhecemos muito bem, Retorno à Santidade. Se não me falha a memória, eu esqueci o nome do autor aqui, mas vou lembrar em nome de Jesus. Mas o Retorno à Santidade, ele trabalha essa ideia também do jejum, da oração, não especificamente voltado aos 40 dias, não tem nenhuma mística em relação a isso, mas a ideia é que nós levamos o povo a fazer uma retomada, né, de oração, principalmente diante das situações, dos obstáculos que nós estamos enfrentando. A ideia esse ano, além de dar continuidade a esse projeto abençoador, a ideia esse ano, quando nós escrevemos esse segundo volume, que é a ideia de a trajetória de uma igreja gloriosa, ela surgiu, claro, primeiramente, através de uma meditação profunda que Deus tem nos agraciado, do livro de Atos dos Apóstolos. E ali, nesse livro, nós conseguimos reunir alguns princípios e alguns, não só princípios, mas algumas atitudes, e, ao mesmo tempo, estabelecemos algumas condições baseadas na igreja primitiva, que levou essa igreja a experimentar uma trajetória gloriosa. Então, baseado nisso, nós não estamos, de maneira nenhuma, tentando fazer aqui um comentário do livro de Atos, mas nós estamos trabalhando durante esse período dos 40 dias de jejum e oração, aonde nós desenvolvemos essa literatura. A nossa ideia, a ideia de a trajetória de uma igreja gloriosa, ela se baseia em 6 princípios que nós vamos estar trabalhando durante as 6 semanas. Na primeira semana, nós vamos trabalhar que uma igreja gloriosa, primeiramente, ela precisa da intervenção divina. Sem o Senhor, o próprio Jesus já havia dito, né? Se vocês permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, vocês podem pedir o que quiserdes e isso será feito. João capítulo 15, Jesus disse isso. Mas no versículo 5 ele disse, olha, se vocês não permanecerem em mim, também tem uma consequência danosa, né? Porque sem mim, nada vocês poderão fazer. Nós precisamos de uma intervenção divina. Num tempo como esse, nós necessitamos urgentemente de uma retomada, de uma revisão dos princípios da palavra de Deus. Nós não precisamos de inovação, nós precisamos de recuperação. Eu me lembro de uma das palavras que o pastor Russell Shedd, quando ele deu algumas aulas para a gente no Seminário do Sul, isso no ano de 2007, né? Tem alguns anos atrás, mas ele disse uma coisa que marcou a minha trajetória. E ele disse, meus filhos, vocês no ministério precisarão muito mais ser lembrado do que informado. Nós já somos informados. Sabemos o que queremos muitas das vezes, sabemos o que fazer, mas muitas das vezes nós precisamos de uma lembrança. Eu me lembro do profeta Jeremias, escrevendo Lamentações, capítulo 3, verso 21, quando ele diz, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, esse período que nós estamos trabalhando, né, essa ideia de uma igreja gloriosa que depende, primeiramente, da intervenção divina, a intervenção divina ela vai proporcionar um quebrantamento. Por isso que na segunda semana nós vamos trabalhar um outro princípio, que é o arrependimento.
Nós vamos falar da ideia do arrependimento, quando o apóstolo Pedro, ali no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, depois, aliás, no capítulo 2, depois deles voltarem do monte chamado Olival, e ali, onde eles permaneceram durante os 40 dias na companhia de Jesus após a ressurreição, e quando eles voltaram de lá, eles presenciaram a ascensão de Jesus. A palavra do Senhor disse que o próprio Jesus, depois de estarem com eles, alimentando-se, ensinando a respeito do reino de Deus, no capítulo 1 de Atos, ele deu instruções àqueles discípulos e, ao mesmo tempo, disse para eles, olha, vocês não devem se afastar de Jerusalém até que se concretize, até que se cumpra a promessa em que eu já havia dito para vocês. Vocês serão batizados no Espírito. João batizou vocês na água, mas vocês terão um batismo diferente. Uma testificação da presença de Deus na vida de vocês será diferente, né? E aqueles discípulos entusiasmados perguntaram para Jesus, será que esse é o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Será que esse é o tempo messiânico, aonde o Senhor levantará um rei que vai governar no lugar de Davi? E Jesus dá uma resposta bem enfática para eles, quando disse o seguinte, no versículo 7 do capítulo 1 de Atos, olha, não compete a vocês saberem o tempo e nem a hora em que o Pai vai restaurar o reino a Israel. Mas essa ideia foi concedida somente ao Pai, a autoridade ao Pai. Mas tem uma coisa muito boa para vocês. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que serão as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqueles discípulos, então, Jesus é levado aos céus, eles ficam ali entusiasmados um pouco, né? Olhando para o céu, e de repente eles precisaram ser encorajados, né, por dois anjos que aparecem para eles e os encoraja, né, a voltar para Jerusalém e dar continuidade à trajetória que o Senhor Jesus iniciou. O livro de Atos ele é interessante porque, assim como Lucas escreveu o terceiro evangelho, que é o livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, o livro de Atos também, ele trabalha a mesma ideia. Assim como o livro de Lucas, ele trabalha a ideia de que Jesus é o caminho da salvação e para a salvação, o livro de Atos apresenta a igreja como o caminho da salvação que vai se estender até os confins da terra. É por isso que o Espírito Santo foi dado a eles. Vocês serão as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os extremos, até os confins da terra. Então, diante disso, nós presenciamos um fato pós-ascensão, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja no dia de Pentecostes, quando completou 50 dias após, aliás, 10 dias após a ressurreição, a ascensão de Jesus. Aqueles discípulos estavam ali em Jerusalém, todos reunidos ali no cenáculo, e de repente, como diz a palavra do Senhor, todos eles ficaram tomados, cheios do Espírito Santo de Deus. A casa onde eles estavam, houve-se um barulho como de um vento, né, impetuoso, como se fosse uma tempestade, e todos ali naquele momento ficaram tomados, cheios do Espírito Santo, e eles então passaram a falar em outras línguas. E diante daquele fato, a Bíblia diz que a multidão afluiu, se ajuntou para ver o que estava acontecendo. Alguns questionaram e disseram o seguinte: algo milagroso está acontecendo, porque nós estamos ouvindo falar das grandezas de Deus na nossa própria língua materna. Se somos partos, medos, elamitas, se somos naturais da Mesopotâmia, somos da Ásia, de cretense, árabes e até romanos que residem aqui em Jerusalém, que estão presentes aqui nesse tempo, por ocasião da festa dos tabernáculos e também do Pentecoste ali, que é após a Páscoa. Como é que nós estamos entendendo tudo isso na nossa própria língua materna?
O interessante é que, dentre eles, levantaram alguns ali que chegaram a questionar os discípulos, dizendo, eles estão embriagados. Pode perceber que eles estão embriagados. E, nesse fato, Pedro, então, assume o protagonismo ali e ele começa a apresentar para eles o que, de fato, estava acontecendo. A tal ponto de ele dizer, olha só, o que está ocorrendo aqui não tem nada a ver, é apenas 9 horas da manhã, é a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, e ninguém se embriaga totalmente assim de manhã cedo. É necessário que tenha um tempo mais prolongado para que isso acontecesse de fato. Mas aqueles irmãos, depois de ouvirem a pregação de Pedro, eles foram tomados de um certo temor, e o arrependimento veio sobre ele. Por isso que a ideia do livro, quando nós estamos trabalhando a trajetória de uma igreja gloriosa, ela passa primeiramente por uma intervenção divina que vai ocasionar ao quebrantamento, o quebrantamento e automaticamente o arrependimento. Então, a ideia de uma igreja gloriosa depende do arrependimento. Aqueles irmãos, depois desse fato ocorrido, que nós acabamos de mencionar aqui, a Bíblia diz que eles caíram em si e perceberam que eles tinham consentido, participado e executado Jesus Cristo quando eles pediram para soltar Barrabás e prender Jesus. Então, diante daquilo, eles caíram a ficha, caíram em si, e eles perguntam para Pedro e os demais apóstolos o que eles deveriam fazer. A ideia é, que faremos, irmãos? Inclusive, este é o tema de um dos sermões da segunda semana que nós estaremos trabalhando no livro. Que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro foi, arrependei-vos, e cada um de vós serão batizados no Espírito Santo de Deus. Interessante que a igreja começa uma trajetória gloriosa. Desde a ascensão, quando eles estão reunidos ali no cenáculo, com um grupo de aproximadamente 120 pessoas, após a mensagem de Pedro, quase 3.000 almas se renderam a Cristo Jesus, e aqueles que foram batizados, e acrescentaram o número de cristãos, naquele período, um número de quase 3.000 almas. Essa ideia dessa igreja, dessa trajetória gloriosa, ela prossegue, porque assim como a intervenção divina promove o arrependimento e o quebrantamento, na terceira semana nós vamos trabalhar que uma igreja gloriosa, ela depende do avivamento. A ideia da campanha dos 40 dias de jejum e oração é levar, de fato, a igreja a orar, a igreja a jejuar, estabelecer os seus propósitos e, ao mesmo tempo, resgatar a sua missão que o Senhor já havia deixado para a igreja. E dentro dessa ideia é que nós estabelecemos, então, a trajetória de uma igreja gloriosa, que é esse segundo volume, esse segundo livro que nós escrevemos. Como nós estávamos falando, a ideia de que o quebrantamento ele promove um avivamento. E na terceira semana nós vamos estar trabalhando no livro, que é o terceiro capítulo do livro, nós estaremos tratando que uma igreja gloriosa, ela depende do avivamento. Aliás, ela promove o avivamento. O avivamento é algo que vem do quebrantamento. Às vezes a gente fica pensando que avivamento é resultado de fatores externos, mas avivamento é resultado da intervenção divina. Por isso que a primeira etapa é exatamente essa. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Nós dependemos dele para tudo. O avivamento, ele é resultado da intervenção, do quebrantamento, e automaticamente, quando a igreja ela experimenta o avivamento, ela está vivendo uma fase gloriosa. Então, por isso que a trajetória de uma igreja gloriosa, ela depende claramente do avivamento. E nós vamos trabalhar alguns fatores a respeito do avivamento. É claro que quando a gente lê, né, a história dos avivamentos, né, a gente percebe que sempre que houve um grande avivamento,
nós passamos também por um período de decadência, seja ela espiritual, moral, né? E como nós estamos vivendo nos dias atuais. Eu creio que nós estamos prestes. É claro que nós não somos aqui triunfalistas, mas podemos visualizar que Deus quer fazer algo através da igreja nesse tempo, principalmente na nossa nação. O Brasil precisa da intervenção divina. E não é a mudança não vai ocorrer no campo político, no campo ideológico. A mudança vai ocorrer na igreja. É por isso que a igreja está sofrendo afronta. A gente pode perceber que a briga contra, né, principalmente o governo da ocasião, no momento, não é somente por causa da questão política, ideológica, mas é por causa da igreja. Nós nunca tivemos uma influência tão grande na política por parte dos evangélicos no Brasil como nós estamos vivendo hoje. E por causa disso, estão tentando tirar essa influência e, ao mesmo tempo, tentando calar a igreja. Algumas coisas piores poderão vir, mas nós não podemos recuar. Esse é o tempo em que nós devemos avançar com muita propriedade, mas primeiramente baseado na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, mas, sobretudo, nós precisamos orar. A oração é muito importante. Quando eu falo sobre avivamento no livro, lá que depois vocês vão ver, não vou ficar falando tudo aqui, senão vocês não vão ter curiosidade de ler. Mas quando eu falo da ideia do avivamento, eu me lembro, agora me fugiu o autor aqui, mas algum tempo atrás eu li um livrinho sobre oração, e ele disse que as igrejas estão se esforçando, as igrejas estão se esticando e, ao mesmo tempo, trabalhando em prol de metodologias que possam proporcionar um crescimento mais rápido, que possa proporcionar a ela uma vida de maior influência perante a sociedade. Mas, meus irmãos, Deus não está procurando melhor metodologia. O que Deus está procurando são melhores homens, né? Melhores homens que se colocam diante do Senhor em oração, em jejum, consagração ao Senhor. Nós precisamos disso. Eu sei que todos nós necessitamos do preparo, da qualificação, mas a gente sabe que não é por isso. Quem convence... Eu me lembro do profeta Zacarias, quando ele disse, olha, não é por força e nem por violência, diz o Senhor. A gente sabe muito bem, Zorobabel estava ali querendo reconstruir o templo, juntamente com Josué, mas, de repente, vem o profeta Zacarias e disse, olha só, vocês querem reconstruir? Olha, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Nós nunca precisamos tanto da intervenção divina. A gente vai falar muito sobre o Espírito Santo nos dias atuais, né? A busca de poder, busca disso, busca daquilo. Mas, meus irmãos, nós precisamos e devemos permitir que o Espírito Santo de Deus ele controle as nossas vidas, as nossas ações, as nossas atividades, né? Tudo deve estar sob o controle do Espírito Santo. Essa é uma das palhinhas que a gente vai dar nessa terceira semana, quando nós vamos tratar sobre o avivamento. Uma igreja gloriosa depende do avivamento. Avivamento é algo indispensável. Quando o avivamento acontece, o resultado, a gente sabe que é Deus tirando o pecado. Quando há avivamento, a gente lê algumas histórias do avivamento, o pastor Sam Tipton, num livro que vocês conhecem muito, Fator Oração, né? Todos aqui já leram esse livro do Sam Tipton. Ele conta uma história que não me falhou a memória aqui, mas que nas minas de carvão, aqueles burros trabalhavam através de pancadas e de palavrões e gritaria. Mas como houve um avivamento tão grande, os mineiros se converteram e eles pararam de falar palavrão e de bater nos animais. E por isso a produção de carvão diminuiu. Mas o que a gente está querendo dizer com isso? Quando há um avivamento, ele varre o pecado
Quando há avivamento, ele tira a violência, a criminalidade. O pastor João Rezende está aqui conosco, ele sabe da experiência do que nós estamos falando. Na porta da igreja dele era travado. Para a gente pregar na igreja dele, ele sabe muito bem, a gente tinha que tirar as travas da rua para passar, porque eram barricadas. E na porta do outro lado do muro, e até na porta da igreja dele, na nossa região ali, a gente tinha situações que a gente tinha que pregar muitas das vezes. Fui pregar no Parque São Lucas, e eu me lembro que estou lá naquela região, pregando, e os meninos sentados na porta da igreja, todos armados, até os dentes ali, vendendo os materiais dele. Mas ano passado, nós fizemos um momento de clamor, de oração, e jejuamos e pedimos ao Senhor a intervenção divina, e pela misericórdia do Senhor, foi bom o pastor João Rezende estar aqui, pela misericórdia do Senhor, Deus limpou o nosso bairro. Glória a Deus. Não só o nosso bairro, mas aqueles pastores que nós reunimos ali, como o pastor João Rezende, que está aqui, pastor Hélio, pastor da igreja do Parque São Lucas, pastor Márcio do Parque Amorim, o pastor do Roseral, pastor Ademir, e a gente convocou esses pastores para a gente fazer um tempo de oração, jejum e clamor, e o propósito do ano passado foi: Senhor, varre a violência, a criminalidade, refreia isso do nosso meio, tira isso. Quando nós viramos o final do ano passado, pastor Carlos Henrique, alguns disseram para a gente o seguinte: pastor, a gente está orando pelo fim da criminalidade, mas não tem condições, a polícia está corrompida, o bairro está tomado, aqui quem manda é o complexo do Roseral, é tudo geral, está dominado. Mas nós continuamos orando. Quando virou o ano, e eu falei para a igreja, todo dia isso, enquanto a gente não tirar as barreiras que está dentro de nós não vamos tirar as barreiras do lado de fora. Nós precisamos, por isso que eu falei da ideia do arrependimento, nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, deixar de lado toda a mazela, como diz Paulo, eu acho que foi ele que escreveu Hebreus, né? Vocês vão brigar comigo aí, né? Mas o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nós temos Paulo falando o seguinte: olha, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, nós devemos desembaraçar, deixar de lado o pecado que tenazmente nos assedia, como uma cola, né? Tenaz, a gente lembra daquele visgo que a gente botava para pegar coleirinho lá na roça, lembra, pastor? Tem alguém roceiro aqui igual eu? Lá na roça a gente pegava, botava visgo de jaca, e aquilo ali, a ideia da cola, quando a gente estuda, e eu trabalhei muito na educação durante muitos anos, então a gente via aquelas colazinhas branquinhas, cola tenaz. A ideia ali, quando Paulo diz, olha, nós devemos deixar de lado o pecado que tenazmente nos assedia, que é como um grude, que nós estamos sendo assediados constantemente, devemos deixar de lado e correr com perseverança. Não é correr devagar, não, é firme. A corrida que Paulo está dizendo ali nem sempre é aqueles que saem em alta velocidade que vai ganhar, nem sempre é aqueles que têm melhor preparo, mas são aqueles que perseveram. E nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma. Então a ideia desse trabalho que nós estamos aí lançando para os irmãos é justamente essa, levar os irmãos a orar. Quando virou o dia 1º de janeiro desse ano, de 2021, uma pessoa ainda falou para mim, pastor, os policiais não passam nem do lote 15 para cá. Eles não passam. O pastor João sabe que não passava. Ninguém passava do lote 15 para lá. Quando virou o início do ano, eu ouvi que foi uma chefe mudou o chefe do batalhão, viu uma mulher para Belfort Roxo. Falei, logo agora, pastor, só mandou uma mulher. Né? E a mulher conseguiu reunir e mandou 420 homens e criou um batalhão dentro do complexo do Roseral e no Vale do Ipê, onde é nossas igrejas. Glória a Deus.
nós não temos uma barricata. O bairro voltou a viver uma paz perfeita. Nós estamos vivendo um tempo glorioso. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, um tempo abençoado, onde os moradores estão pintando os muros que estavam pichados e aquela cor está iluminando o bairro. Nós estamos vivendo algo maravilhoso. Não só no nosso bairro, mas na nossa região. Resultado da oração e do jejum dos irmãos que oraram juntamente conosco durante esse tempo, e um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. Depois disso, alguém chegou para mim e falou o seguinte: pastor, sabe por que isso aconteceu? Não foi por causa da oração, não. E nem por causa do jejum. Isso aconteceu porque um deputado comprou o clube, né, do Vale do Ipê. E porque ele comprou o clube, então ele está fazendo isso tudo aqui. Eu falei assim: meu irmão, no passado diz que Deus, ele fez até uma mula falar, não vai fazer um deputado ouvir, abençoar a nossa vida? Então vamos seguir em frente orando. E o milagre aconteceu. Porque Deus usa quem Ele quer e como Ele quer, através das nossas orações. Pedi e dar-se-vos-á. A igreja tem autoridade para ligar e desligar. Nós somos uma agência autorizada por Deus e, ao mesmo tempo, além de ser autorizada, possibilitada, capacitada, revestida de poder para fazer a obra do Senhor nesse tempo. Então, cabe a nós, como pastores, como líderes, encorajar o nosso povo, buscar aqueles que estão perdidos. Eu sei que eu estou no final de uma trajetória lá no Vale do Ipê. Eu sei que eu estou deixando meu pastor auxiliar lá futuramente, né, para o próximo ano, e vou prosseguir nessa trajetória aí que Deus me colocou. E estou implantando um ministério começando do zero. E Deus está nos dando a oportunidade. Eu vou deixar de ser, né, pastor titular para ser pastor ovelha daquele que foi minha ovelha no passado, porque a congregação vai descer dessa igreja, e nós estamos iniciando um ministério do zero. Já começamos, estamos trabalhando, e eu tenho certeza que Deus nos dará uma grande vitória, não só a mim, mas todos aqueles que se comprometerem nesse tempo com Ele. Então, a ideia do avivamento vai produzir o crescimento espiritual, que é a quarta semana. A quarta semana nós vamos trabalhar a ideia do crescimento espiritual. Uma igreja gloriosa depende do crescimento, né? O crescimento em todas as áreas, né? E nós vamos ver Deus enviando, né? A Bíblia diz que aqueles irmãos lá de Atos dos Apóstolos, depois que eles prosseguiram ali no arrependimento, experimentaram um avivamento espiritual, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Eles continuaram perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma a gente sabe que havia temor, e os sinais, os milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos. Diariamente, aqueles irmãos estavam nos templos, no templo e nas casas também, tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles estavam ali. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Tanto é que logo em seguida, quando os irmãos sobem para orar no templo, Pedro e João encontram um homem paralítico que jazia ali quase 40 anos na porta do templo. E, de repente, aquele homem pede uma esmola para eles, e eles disseram: nós não temos, nem ouro nem prata não temos, mas o que nós temos aqui nós te damos com toda alegria. Em nome de Jesus, levanta e anda. Deus dá autoridade à igreja. E o milagre aconteceu ali de uma forma tão extraordinária que os sacerdotes ficaram com inveja daquilo que estava acontecendo. Então eles montam uma Suprema Corte, que é chamada de Sinédrio, ali com todos os partidos, né, políticos daquela época, né, os saduceus, os fariseus, os zelotes, os essênios, né, os escribas, toda a elite judaica se reúne e disseram: olha, nós não podemos permitir que esses homens continuem falando em nome de Jesus. Mas Pedro disse: olha, vocês querem saber? O milagre, quem fez esse milagre não foi nós, foi o próprio Jesus.
aquele que vocês permitiram que ele fosse crucificado, que vocês participaram da crucificação dele, esse Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. E não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus Cristo. As autoridades tremeram. Elas não entenderam aquilo tudo ali, então prenderam Pedro e João. E por causa disso, a multidão se juntou, e então as autoridades, temendo, só ameaçaram eles e disseram: olha, vocês parem de anunciar no nome de Jesus, porque ele está causando um alvoroço aqui na cidade. Então, nós não queremos que vocês anunciem mais no nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que crescia-se a palavra de Deus e multiplicava o número de discípulos, a tal ponto que quase mais de 5.000 homens se converteram a Cristo Jesus. Eram 120, passou para 3.000, de 3.000 para 5.000, e agora eles proíbem os apóstolos de pregar a palavra do Senhor, e eles, com toda a ousadia, disseram: nós não podemos deixar de anunciar, de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós temos visto o milagre acontecer diariamente, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, transformadas, a igreja prosperando, né? Os problemas vêm, são solucionados. No capítulo 6, surge o segundo obstáculo, né? Que o primeiro era a respeito do dialeto, né? do idioma. Surge o segundo obstáculo. A ideia da divisão começa a entrar dentro da igreja. Começaram a questionar os discípulos por que estava acontecendo tudo aquilo ali, mas quando a igreja ela entende esse princípio do crescimento, essa igreja cresce. Por isso que o avivamento promove o crescimento. E a quarta semana nós vamos trabalhar sobre a ideia do crescimento da igreja. Como surgiu esse crescimento? Quais os resultados da intervenção divina? Quais os resultados do quebrantamento, do avivamento que promove esse crescimento? E quais as condições que a igreja hoje precisa estabelecer para que isso ocorra hoje? Não é inovação, como eu disse para vocês anteriormente. É uma revisão, uma retomada dos princípios que no passado deram certo, que se aplicado hoje à nossa realidade, produzirão os mesmos resultados e ainda maiores. Por que eu estou falando ainda maiores? Porque Jesus havia dito isso para os discípulos. Se vocês creem em mim, João capítulo 16, 14, versículo 11, ele diz: se vocês creem em mim, farão as obras que eu faço. E farão obras maiores ainda. Então, se a gente aplicar os princípios bíblicos que foi aplicado por Jesus e seus apóstolos, seus seguidores após a sua ascensão, essa igreja ela vai experimentar os mesmos resultados que ocorreu no passado. Então, a ideia do avivamento produzindo o crescimento, e o crescimento vai nos levar, me fugiu aqui a quinta semana, como eu não trouxe o esboço para cá, eu achei que estava tudo aqui, mas fugiu a quinta semana, eu vou pular para a sexta. Mas na sexta semana, nós vamos trabalhar que uma igreja gloriosa, ela depende principalmente da propagação do evangelho. Pregar o evangelho não é nada misterioso. Aliás, o próprio Jesus ele disse, né, que é mistério. Mas a ideia do evangelho não é apenas declarar que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Claro, primeiro dos judeus, depois do gentio, como Paulo diz em Romanos 1,16. Mas a ideia do evangelho nada mais é do que tornar Cristo conhecido. E a fonte para a execução desse ministério, da propagação do evangelho, está no Espírito Santo. Foi por isso que Jesus disse: recebereis poder, condições dadas pelo Espírito Santo, por Deus, por meio do Espírito Santo, para que vocês vão até os extremos da terra. Então, meus irmãos, a primeira providência divina, quando Jesus subiu aos céus, foi dar poder, dar o Espírito Santo ao crente.
Jesus não nos deixou só. Isso está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 6, aliás, versículo 5, quando diz o texto, como está escrito, ele subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quer dizer, quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, para que nós não estivéssemos sozinhos e para que aquela palavra que ele havia dado e dito de que vocês fariam as mesmas coisas que eu faço e fariam obras maiores ainda, depende da ação do Espírito Santo de Deus. Queridos, se vocês leem esse livro com toda humildade e tranquilidade, porque eu sou muito falho e muito fraco, sou muito lerdo às vezes, mas se vocês leem o conteúdo, vocês vão experimentar a bondade e a misericórdia de Deus através da escrita, que é resumo da palavra de Deus. Nós fizemos uma abordagem ali da igreja, começando lá em Jerusalém, né, até chegar a Samaria. Então, vocês vão ver ali, direitinho ali, uma abordagem. É claro que nós não ficamos presos, porque nós não estamos fazendo nenhum comentário do livro de Atos. Nós estamos pegando princípios testados e aprovados, né, pela igreja primitiva, e graças a Deus também algumas coisas que Deus tem me privilegiado, princípios testados e aprovados que, se aplicado à nossa realidade, darão frutos para a glória do Senhor Jesus. Então, quero desafiar os irmãos a participar conosco dos 40 dias de jejum e oração. No próximo dia 9, nós vamos fazer o lançamento lá no acampamento Batista, a partir das 11 da manhã, porque de 8 até as 11 horas, às 10h30, tem a reunião lá do conselho, né, do Coplan, né, pastor João? E depois da reunião do Coplan, nós iniciaremos o lançamento do livro A Trajetória de uma Igreja Gloriosa. E eu gostaria de convidar os amados irmãos, né? Claro que o pastor Edinaldo, os pastores lá da Paraíba não vão poder estarem aqui presentes, talvez. Mas aqueles que estão aqui na região, ano passado nós tivemos o privilégio de participar conosco 83 igrejas na campanha anterior, no livro Esforça-te. Né? Nós trabalhamos essa ideia também no ano passado de encorajamento, e que foi uma bênção. Os resultados, os colegas depois compartilharão. Inclusive, alguns falaram, pastor, foi tão maravilhoso. Eu falei, escreve isso, bota aí no papel aí. Então, eu dei oportunidade a uns 5 colegas, e eu fiz um depoimento sobre a campanha do ano passado. E alguns deram esse relatório, e a gente fez uma sinopsezinha ali de, no máximo, 7 linhas, e eles contaram ali para a gente ali daquilo que Deus operou na vida das igrejas. Então, essa é a minha ideia, convidar os irmãos. A nossa proposta não é levantamento, arrecadação financeira. Nós fizemos um livro melhor do que o do ano passado, os irmãos que estão aqui, que participaram conosco, melhoramos na qualidade, né, tanto da diagramação, da publicação. Nós fizemos no melhor papel, que é o papel Poli, né, papel de alta excelência, mas o mais importante não é a qualidade, é o conteúdo. E eu quero que vocês participem conosco. Mas para dizer que nós não estamos com pretensão financeira, nós vamos trabalhar um livro que a própria editora falou, só não pode vender menos de R$18. A tabela é R$18. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Então, o livro vai custar R$12. Eu não posso vender menos do que isso, porque alguns colegas acabam esquecendo de pagar a gente, né? E aí, e como são muitas igrejas, não parece. R$12 não vai fazer diferença, pastor. R$12 não faz. Mas em cima de 3.000, né, livros, né, acima de 3.000 livros, imagine, multiplica 3.000 vezes 10. Quanto vai dar? Então, os R$2 a mais é apenas para aqueles colegas que possivelmente esquecerão de me pagar. Mas não vamos esquecer, não, que só tem crente.
Ano passado tem uns que não converteram ainda, mas eu estou orando por eles, né? Deus vai nos abençoar e a gente vai chegar lá para a glória do Senhor Jesus. Então, essa é a ideia, pastor. Eu tinha preparado uma reflexão para eu falar aqui para os irmãos hoje, mas vai ficar para uma próxima ocasião, só falando sobre o livro mesmo. Meu querido. Uma dúvida sobre a campanha dos 40 dias, eu vou só falar aqui, pastor, Okay. em 3 minutos. Nós vamos fazer a abertura, o lançamento dia 9 de outubro. No dia 10 será o lançamento nas igrejas. Cada igreja vai fazer o seu lançamento oficial. No dia 11, 10 para 11, nós iniciamos a campanha dos 40 dias de jejum e oração. Lá na nossa igreja, a gente costuma fazer e a gente costuma orientar da seguinte maneira. Durante os 40 dias, a gente abre mão de algo que é bom por algo que é muito melhor. Então, a gente vai abrir mão. Lá na minha igreja, durante 40 dias, a gente fica só com legumes e cereais. Nada de refrigerante, nada industrializado, nem doce. A gente tira tudo isso. E a gente só fica com legumes e cereais. Não é o jejum de Daniel, não, tá, irmãos? Mas a gente costuma também, de meia-noite ao meio-dia, nós costumamos ficar também em jejum, só com água. Mas, pastor, e aqueles que têm problemas diabéticos, que não podem, idosos, que não podem? E cada um a gente orienta quem faz de acordo com a sua condição e com a sua realidade e necessidade. A gente orienta também que durante os 40 dias de jejum e oração, como nós estamos abrindo mão de algo bom por algo que é muito melhor a nossa comunhão com o Senhor, a gente orienta também que algumas pessoas que são muito presas a programações de televisão, internet, pessoas que ficam presas o tempo todo, né? Presa a alguma coisa como o perigo da distração, né? Às vezes a gente fica distraído muito tempo, a gente não para um tempo para ler um bom livro, para se dedicar à oração e à leitura da Bíblia. Então a gente incentiva a igreja a fazer isso. As pessoas, tem alguns colegas que falam assim, mas pastor, não dá para fazer isso porque nem todos vão para a igreja orar, ter culto todos os dias. Irmãos, é surpreendente, é algo sobrenatural. Bota na mão deles e deixa eles fazerem. A igreja entra numa mobilização, numa movimentação maravilhosa. Os crentes começam a trabalhar, a se envolver. A oração promove a comunhão, irmãos. E a comunhão leva à integração, e a integração promove o avivamento, o crescimento. A gente precisa experimentar isso. Então, quero desafiar os irmãos, nesse tempo, a participar da campanha dos 40 dias. E no término da campanha dos 40 dias, que é no dia 19 de novembro, a gente encerra os 40 dias. No dia 20, que é feriado, a gente encerra a campanha no dia 19 e no dia 20 a gente faz uma festa, que nós damos o nome de festa da colheita e alguns costumam dar o nome de culto da vitória. Por que isso, pastor? Porque no início da campanha a gente propõe para que as igrejas leve cada crente, essa orientação está no início do livro, Estratégia Evangelística, logo lá a gente dá uma ideia. O pastor Marcos Umpiach está aqui, ele sabe muito bem da ferramenta abençoadora da ideia da Operação André, que é utilizada na campanha, foi utilizada na campanha Tem a Vida em Jesus, né, por Billy Graham. Então a gente leva cada crente a orar intensamente durante 30 dias, os 40 dias, por 10 não crentes ou pessoas que estão afastadas do Evangelho. Durante esse período a gente costuma orar por elas, procurar saber o que elas estão passando, se ela tem algum pedido de oração. Irmãos, pasmem vocês, no meio desse projeto, eu já tive pessoas que começaram a frequentar a igreja e eu já os batizei e hoje eles são líderes da campanha na minha igreja. Que começaram conosco, nós orando por ele, e ele só jogava bola. Nunca ia no domingo na igreja porque ele tinha que jogar bola. O Domingos hoje é um homem de Deus, é o meu líder, é o meu discipulador na minha igreja. E ele está lá, só ele,
né, os pequenos grupos que ele está lá, e agora nós retomamos no pós-pandemia, os pequenos grupos estão funcionando, né, as células estão progredindo e está sendo uma benção. Nós, se Deus quiser, no término da campanha, nós vamos batizar 17 novos convertidos para a glória do Senhor Jesus, que nós estamos trabalhando nessa pós-pandemia, que foi um tempo muito ruim, mas Deus é bom e Ele acrescenta dia a dia aqueles que vão ser salvos. E ainda como consequência, nós abrimos uma congregação através de um grupo de oração aqui no meu condomínio aqui e já implantamos uma, que já é uma igreja, que está uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Então, Deus tem trabalhado pela misericórdia dele e quando chega no dia 20, quando a gente convoca para que cada crente traga os seus convidados, né, aqueles que eles oraram como convidado de honra, irmãos, o culto na igreja não é no templo, porque não dá para realizar no templo, porque vai tanto visitante na igreja e geralmente tem algumas conversões abençoadoras que Deus tem trabalhado para a misericórdia do Senhor, bastante. Então, quero desafiar os irmãos a entrar nessa trajetória conosco, a trajetória de uma igreja gloriosa. Que Deus abençoe, pastor. Obrigado. Amém, meu querido. Eu quero dizer que eu tive o privilégio de poder estar com o colega lá no ano passado, no acampamento lá, junto com o pastor Luzivaldo, junto com o pastor Márcio, lá buscando os livros, eu vi, e eu acompanhei esse trabalho, a nossa associação, ela se mobilizou também, algumas igrejas se envolveram, o resultado foi muito gratificante, nós tivemos vidas alcançadas, e a nossa associação, ela está se mobilizando também para poder ver as igrejas que têm intenção de comprar esse livro, adquirir esse material, vamos comprar, vamos solicitar, fazer um pedido único para poder te facilitar também, para poder todas as igrejas que quiserem participar poderem estar junto, mas você não falou o principal para as pessoas, como que elas podem adquirir. Eu sei como, mas fale para os irmãos que não sabem como eles podem adquirir esse livro que tem abençoado as igrejas. Então, pastor, tanto no Facebook, no Instagram, quanto geralmente tem colocado muito também no WhatsApp, através do contato que eu coloquei ali. Mas o livro também a gente vai disponibilizar, entendeu, para os pastores, né, principalmente aí, né, para que eles possam estar retirando no dia do lançamento da campanha, para ficar mais fácil para que eles possam ter acesso. Mas, individualmente, através do meu contato, você pode estar adquirindo. E o valor do livro individual é R$15 e R$12 para as igrejas, tá? R$12 para as igrejas. Você que está em outro estado, como ano passado, nós tivemos a Assembleia de Deus de João Pessoa, na Paraíba, com uma conhecida aí de uma irmã aqui, irmã Rosane. Assembleia de Deus da João Pessoa, na Paraíba. Igreja Batista, lá em Mato Grosso do Sul, não é Adrianópolis, não, esqueci. Rondonópolis. Mandamos pelo correio. Se alguém tiver, por exemplo, Marília, São Paulo, nós mandamos pelo correio. Então, aqui, região do estado do Rio de Janeiro, nós tivemos Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, tudo isso a gente providenciou e mandou. Entendeu? A gente manda chegar. Ok. Tá, e eu quero vou falar... disponibilizar também um link, também posteriormente, para os colegas estarem compartilhando aí também. Ok? Eu quero falar que esse valor, esse investimento que a pessoa vai fazer, vai ser o melhor investimento que a pessoa vai fazer na sua vida, que vai ser um crescimento espiritual, no desenvolvimento da membresia da sua igreja, não só da igreja. Nós que participamos do material do ano passado, percebemos a qualidade do material, não só físico, mas a quantidade do conteúdo, da espiritualidade que nos abençoou. Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, cada um dos colegas, cada uma das irmãs que tem nos abençoado com essa presença, com essa participação. Tem sido muito edificante. Eu quero pedir aos irmãos que estão participando, que gostaram do encontro, que vá no nosso canal, que é muito importante, vai lá, deixa um comentário,
para que o YouTube ele compartilhe com outras pessoas também, para que outras pessoas sejam abençoadas também por esse encontro. Que Deus continue abençoando o ministério de cada um. Eu vou pedir ao nosso querido pastor Leomax para orar pela vida do nosso querido pastor Marcos Navega, para que Deus continue dando a visão a ele, sustentando ele nesse trabalho, que é uma missão que Deus deu a ele. Ele tem sido instrumento de Deus para abençoar muitas igrejas, muitos locais têm sido alcançados através desse trabalho. Então, pastor Leomax, ore pela vida do nosso querido pastor Marcos Navega, pela família dele e por esse ministério maravilhoso que Deus tem confiado para ele, a ele, por favor. É verdade, eu me sinto privilegiado mais uma vez, né, por ouvi-lo. A gente fica mais inspirado, né, na realidade, né? Vem mais inspiração. E isso é muito bom. Amém. Seria ideal que cada pastor espalhado por cada cantinho desse país pudesse ouvir uma palavra dessa, né? Porque tem muitos pastores desmotivados, né? E uma palavra dessa é brilhante para que haja um avivamento na vida da gente, né? Parabéns, pastor. Que Deus continue lhe abençoando, viu? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor usou através do teu servo para os nossos corações, ó Pai. Amém. Com certeza, essa palavra vem nos encher de ânimo, de fortaleza e nos preparar para que nós tenhamos dias melhores na tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Cada Senhor que ouviu esta mensagem de hoje possa ser um instrumento nas tuas mãos para a divulgação desta obra, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder participar. Te peço encarecidamente, continua abençoando a pessoa do pastor Marcos e toda a sua família, que o teu entendimento seja cada dia mais para glorificar o teu nome e que o nome do Senhor venha ser glorificado através deste livro, através desses 40 dias de jejum e oração, ó Pai. Amém, Jesus. Mais uma vez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E te pedimos encarecidamente, Senhor, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando, pastor Marcos. O horário já se avança. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um. Pastor Marcos, mais uma vez, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Um abraço, fique na paz e até a próxima semana, meus queridos. Uma noite super abençoada para cada um dos irmãos. Fiquem na paz. Querido. Deus abençoe a todos vocês. Eu estou feliz da vida em estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado, pastor. Um abraço. Com Deus. Deus abençoe a todos. A paz, Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus.